vão rápido, né? Então, postar, ter cuidado nas postagens, mas usar bastante essa ferramenta. Se souber usar, vai ter um resultado muito grande. São mais de 400 milhões de usuários no mundo, e o foco são os jovens, de 18 a 24, 28, no máximo 30 anos, é o pessoal que está usando o Instagram. Então, para atingir esse público, é a melhor plataforma. Vídeo, a melhor comunicação. 20% dos usuários de internet já usam o Instagram. Então, ele tem interações rápidas. O Instagram, para quem usa, ele te permite interações rápidas, sem muito... vi, gostei, não gostei, ou passei, mas o suporte a vídeo, que é onde o pessoal passa mais tempo vendo, ele é o mais relevante, o que mudou mais da última eleição para cá. Como eu falei antes, comentar um pouquinho do Twitter. O Twitter está com 5% do uso das redes sociais, só que ele é muito utilizado por jornalistas, por pessoas influentes, pessoas que espalham a mensagem muito rapidamente. Tá? Ele tem um recurso de hashtags o recurso de hashtags ele tem que ser entendido para ser bem utilizado. Tá? Não pode ser uma pessoa que se comunica só por hashtags, né? Mas se a gente souber usar a hashtag certa para o assunto certo, eu vou conseguir disseminar a minha informação de uma maneira mais fácil e mais rápida, e para as pessoas certas. Então, ele é uma ferramenta que permite também um feedback muito rápido. Eu posto e as pessoas reagem muito rapidamente ao que está sendo postado. Eu acho o limite de caracteres imposto pelo Twitter, eu acho um desafio. É difícil a gente ser conciso lá em 140 caracteres, é difícil a gente passar a mensagem certa, é difícil a gente despertar o interesse para levar essa pessoa a tomar uma ação. Né? Porque toda vez que eu vou postar alguma coisa no Twitter, o meu objetivo ou é passar uma mensagem curta, ou fazer com que a pessoa tenha interesse de ler aquilo e vou levar ela para o meu blog, vou levar ela para um lugar onde eu possa expor mais detalhadamente a minha opinião ou a minha estratégia que eu estou desenvolvendo. YouTube, pessoal, vamos tentar transcender um pouco a questão do vídeo. É uma plataforma de vídeo legal. Né? Só que o que tem mudado nos últimos anos é a capacidade de pessoas anônimas se tornarem celebridades através de um canal do YouTube, através de seguidores. Porque, ser bem sincero, eu tenho um filho de 5 e um filho de 8. Meu filho de 8 não assiste mais televisão, é YouTube. As pessoas estão começando a entender que elas podem ver o que elas querem, a hora que elas querem. Está na mão, está no tablet. Então, para uma campanha eleitoral, é fundamental saber usar o YouTube, colocar os vídeos certos, divulgar nas mídias certas, da maneira correta, angariar seguidores, porque a plataforma de vídeo do YouTube, legal, só que ela tem uma camada de analytics em cima que me permite ter dados muito interessantes sobre o público que está me acessando, que está me vendo, que está se interessando pelo meu conteúdo. E ela permite também comentários e permite positivo ou negativo. Estão gostando ou não estão gostando do que eu estou postando. Então, é muito importante postar e ficar monitorando para saber que público eu estou atingindo, como que eu estou atingindo, se eles estão gostando, se eles não estão gostando. Então, o trabalho de medição, que nós vamos ver depois, é muito importante e o YouTube oferece uma excelente ferramenta. Ele também permite uma indexação muito alta. O YouTube é Google, né? Então o Google usa muito os dados que a gente posta sobre nós no YouTube para indexar sobre o nosso perfil. Quando eu for buscar alguma coisa, o que eu exponho lá, texto, vai ser indexado pelo Google. Né? É uma autoexposição,
Então, é o segundo maior buscador de internet. Eu tenho o Google, as pessoas pesquisam no Google, o segundo maior é o YouTube. As pessoas vão lá e pesquisam no YouTube. Muita atenção com o YouTube. Wikipedia é interessante, né? Quantas pessoas já não têm seu perfil lá na Wikipedia, já foi alterado diversas vezes. Eu vou dar só uma sugestão. Pesquisem vocês, se vocês forem alguma pessoa pública que tem algum perfil no Wikipedia, pesquisem se vocês estão lá. E depois vejam o que está escrito, mas mais interessante do que ver o que está escrito é acessar o histórico de alterações. O Wikipedia é uma enciclopédia colaborativa. Se eu for ver o histórico de alterações, por exemplo, eu vou pego uma pessoa famosa, acesso o histórico de alterações dela e vejam o número de tentativas de pessoas, falsas ou não, que vão lá e tentam alterar o conteúdo para mudar a visão que as pessoas têm sobre alguma pessoa, sobre um candidato. Chega a ser divertido se não fosse triste. A gente vê esse tipo de coisa sendo feita, ou seja, esse tipo de ação para tentar denegrir a imagem de alguém através da alteração dos dados que estão numa enciclopédia colaborativa. Máxima atenção, porque ela tem alta credibilidade. E ela indexa muito fácil nos mecanismos de busca. LinkedIn, né, é muito importante estar lá, é um posicionamento diferente, são interações diferentes, são relações diferentes. Lá está o meu currículo, lá está tudo que eu fiz, ele tem um caráter mais sério, ele tem um caráter de negócio. Então, é importante estar presente. O Google Plus é uma incógnita. Eu não investiria tempo no Google Plus, porque ele cresce à medida que o Gmail cresce. Muito cuidado ao usar e-mail, então, usar somente e-mails captados, com opção de opt-in e opt-out, ou seja, unsubscribe. WhatsApp, pessoal, cresceu muito. O fenômeno dos grupos é algo insano. Todo mundo aqui faz parte de 2, 3, 4 grupos, mas muito cuidado com boatos, notícias falsas. Tá? As pessoas que vocês cadastrarem nos seus grupos de WhatsApp têm que ter dado o ok. Muito cuidado com isso. Não saiam cadastrando, criando os grupos e divulgando informações. Mas é uma excelente ferramenta para engajamento, desde que bem utilizada. Fazendo esse é o nosso plano de ação, essas são as estratégias que a gente tem que ter, que tem que cuidar. Esse plano de ação tem que refletir a relação entre todas as redes sociais, onde eu estou posicionado, e depois disso vamos à execução, né, pessoal? Mãos à obra. Como a legislação afeta a minha execução? Vamos hospedar o nosso site no Brasil, não vamos pedir votos, não vamos comprar banco de e-mails, não vamos publicar, fazer propaganda, de jeito nenhum, em sites, ainda mais de pessoas jurídicas. Muita atenção para não ser apenas reativo, e ser ativo nas redes sociais. Não apenas reagir a feedbacks, ou seja, se antecipar, se posicionar, desenvolver um bom blog, buscar informações que possam ser relevantes para o nosso público. Vamos conhecer nosso público, vamos entender ao que esse nosso público reage mais. Assessorei um candidato na última eleição que ele descobriu que, quando ele fazia um post que ia contra o governo, ele era propagado de uma maneira muito rápida. Quando ele fazia algum post relacionado a algum assunto de segurança, ele não ia tão bem. Então, ajustar isso para entender nosso público e ter o maior alcance, maior penetração. Antecipar reações, eventos e, principalmente, pessoal, identificar influenciadores. Tá? A estratégia digital, ela possui um planejamento, mas as ações, existem ações que são simples, pessoal. Saber o horário que os nossos seguidores estão online. As redes sociais são muito dinâmicas, não adianta eu publicar alguma coisa agora, 3 horas depois ela já não está na timeline do usuário. E se eu
Se o meu usuário não está naquele horário, não interage comigo naquele horário, eu vou estar perdendo um post, eu vou estar perdendo interações, eu vou estar perdendo essa mensagem vai se perder e não vai atingir o usuário certo. Então, pessoal, muito foco nos seus influenciadores. Os influenciadores são fundamentais da gente identificar na nossa rede. Quem são as pessoas que gostam de nós e que levam essa informação adiante? Muita atenção, tá? Eu vou comentar o caso rapidinho aqui, o caso do Flávio Dino, que eu assessorei em 2014. O Flávio Dino concorreu contra o Edson Lobão Filho, apoiado pelo Sarney, pelo governo do Maranhão. O Flávio Dino não tinha acesso a jornais, não tinha acesso à rádio, não tinha acesso à TV, obviamente. Restava para nós lá o acesso às redes sociais. E foi aí que a gente trabalhou. Nós criamos o conceito de militância digital, criamos grupos de influenciadores que nós identificamos através de ferramentas nas redes sociais, principalmente Facebook, e usamos esses grupos de influenciadores para espalhar a mensagem. Tivemos um resultado muito efetivo nas redes sociais, e ele ganhou com 64%, 65% no primeiro turno lá. O trabalho das redes sociais motivou isso e permitiu com que ele fizesse um bypass nos meios tradicionais de comunicação, atingindo a maioria dos seus usuários. Tá? Então, não vamos brigar com seguidores, né? O que não fazer, não vamos brigar com seguidor, não vamos não apresentar propostas, vamos nos posicionar, tá? E também não vamos querer agradar a todos, tá? Mas vamos trabalhar de uma maneira coerente, conhecendo o nosso usuário e atendendo as expectativas deles. Gerenciamento de crise, muito importante. A gente tem que ter um plano de gerenciamento de crise. Reagir na hora certa para evitar que os boatos se espalhem, notícias falsas se espalhem. Então, muito foco no gerenciamento de crise. Tem que ter um plano, tem que saber agir, tem que saber como agir e tem que agir rápido. Tá? Então, para quem tiver acesso depois a essa apresentação, tem um template de ação, então, que ela vai... Deus, eu vou fazer uma avaliação, eu saber o meu orçamento que eu tenho para gastar, eu desenvolver meu plano de ação, vou fazer meu website, minha página, meu blog, trabalhar a indexação, atender o nosso usuário, e depois eu vou avaliar, medir e seguir esse fluxo, né? Esse círculo virtuoso que a gente tem que implementar. E é aqui que está o nosso posicionamento nas mídias sociais. Ele é um trabalho que não acaba nunca. Eu vou estar sempre avaliando, eu vou estar sempre tomando ações e eu vou estar sempre trabalhando as mídias sociais. Tá? Rapidinho, falar sobre medição. Então, identificar influenciadores, usar o que as redes sociais nos dão, os analytics do Facebook, os analytics do Google, os analytics dos nossos blogs, os analytics do YouTube. Onde eu estiver presente, eu tenho que entender e saber quais são os resultados que as minhas ações estão gerando. Sem isso, pessoal, não tem por que eu ficar no escuro, né, tomando ações. Então, saber entender o que está acontecendo, onde que eu estou acertando, onde que eu estou errando. Tá? Testar hipóteses é muito importante. Então, duas tendências que eu vou ressaltar daqui. Tá? Transmissão de eventos ao vivo. Tá? O Facebook lançou uma ferramenta, o Hangout do Google é uma ferramenta. Transmitir eventos ao vivo, muitas vezes, são mais efetivos do que eu fazer um deslocamento. Tá? Então, eu criar momentos na semana, onde eu vou trazer meus usuários para interagir comigo, muito positivo. Tá? Porque eu vou também medir quem são e qual é o interesse que eu estou despertando. Tá? Outra coisa, militância digital. Vocês têm que ter a militância digital de vocês têm que saber quem são os seus seguidores, quem são os mais influentes, quem são os seus influenciadores, trabalhar eles. Quanto mais vocês trabalharem eles, mais resultados vocês vão ter, porque vocês vão atingir a rede deles e da rede deles atingir outras redes de usuários que vão espalhar a mensagem de vocês. Então, como eu falei, em 2014 nós criamos no Biompop o ranking das eleições. Foi um sucesso muito grande, foi a única ferramenta que conseguiu medir
a vitória da Dilma no segundo turno, numa margem muito semelhante. Então, nossa aposta foi ver se o comportamento da vida digital refletia na vida real, ou seja, refletia em votos. Ficamos muito contentes de comprovar essa tese. Estamos aplicando essa tese agora nos Estados Unidos. Já começamos também com o serviço de ranking para prefeituras, tá, que é uma pesquisa em tempo real, que as pessoas que contratam têm acesso e podem se comparar com os seus candidatos, com os seus concorrentes. Tá? O BeyondPop ele tem uma medida que é chamada de POP, que ela transforma num número as interações e os seguidores, porque existe uma qualidade das interações, ou seja, é diferente o Alexandre interagir comigo, que ele é uma pessoa que não é popular, e com uma outra pessoa bem popular interagir comigo. Pessoa bem popular, que são os influenciadores, levam essa informação adiante. Tudo isso está refletido nessa unidade de medida que é o POP. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção, a oportunidade. Vou abrir agora para perguntas e respostas. Tá? E coloco aqui os meus contatos, tá, dessa apresentação. Quem quiser, me manda um e-mail e eu envio a apresentação, a gente estabelece uma relação mais próxima. Agradeço. Obrigado. Agradecemos pela excelente, esclarecedora exposição feita pelo senhor. E me chegou uma pergunta, não tem o nome da pessoa, mas ela questiona o seguinte: qual a melhor estratégia digital para o político que nunca teve rede social? A melhor estratégia digital é ter uma presença social. Então, tem que se começar, e acho que aquele framework que eu apresentei, ele serve como um guia, tá? Porque primeiro tem que saber quanto é que tem que gastar, quanto é que está disponível para gastar. Depois tem que desenvolver essa estratégia digital, levando em conta Facebook, levando em conta o site e levando em conta o blog. Tem que começar por aí, é o mínimo, tá? E começar usando sua rede de relacionamento pessoal, o seu perfil, para começar a trazer seguidores para dentro, começar a convidar os amigos a vir, e é trabalho de formiguinha. Quem nunca teve, é aquilo que eu digo, quando é que começam as campanhas nas redes sociais? Já devia ter começado. Ok, beleza, não tem. Então, vamos começar. E o trabalho que a gente começa é um trabalho de formiguinha, trazendo para o blog, colocando conteúdo, trazendo para a página do Facebook, tá? Criando o perfil no Twitter, nunca esquecendo de abastecer, sempre, né? E medir. Estou tendo resultado? Que legal. Publiquei sobre segurança. Tive um retorno bom, novos seguidores, pessoas interagindo, joia, vou seguir nessa linha. Tá? Então, entender o seu público, entender como é que está. Não tem mais perguntas? Chegaram mais duas. Não, 3, vamos ver. Então tá. O que é mais válido? Propagar em todo tipo de mídia ou focar nas mais importantes? Propagar sempre no maior número de canais que nós tivermos, mas concentrando, como eu digo, concentre o teu conteúdo em um lugar. Concentre o teu conteúdo e a tua mensagem no blog. Usa as redes sociais para trazer o usuário para o teu blog, porque é onde tu vai fidelizar ele, onde tu vai poder colocar call to actions, que são chamadas para ações, para trazer essa pessoa. Eu me lembro do site do Obama, em 2008, onde ele tinha 2 opções no site do Obama: doar ou engajar. Então, ele trazia a pessoa para lá, ou a pessoa doava, ou ela se engajava. O que é me engajar? Eu dou meu e-mail, eu forneço meus dados, e eu passo a me comunicar com essa pessoa. O Obama passava a se comunicar com eles de uma maneira bem
mais efetiva, porque é muito importante, pessoal, opt-in, né? Ou seja, a pessoa tem que querer me seguir, a pessoa tem que querer receber minhas informações. Tá? Então, usem o máximo possível de canais disponíveis, mas centralizem a informação num só, senão vira um tormento. Obrigada, temos mais uma aqui. Essas exposições antecipadas e demasiadas não podem gerar uma rejeição ao candidato? Sim, a periodicidade é fundamental. Né? Nunca uma periodicidade muito espaçada, onde o eleitor se esqueça de nós, e nunca uma periodicidade muito grande, onde o eleitor fique com, não vou dizer, não queira mais receber as nossas informações. Tá? Então, muito cuidado nisso. Tá? O post, na época de campanha, 2 por semana, no máximo, e as chamadas em redes sociais, 1 ou 2 por dia. Mas, pessoal, tem que medir para saber que público nós estamos conseguindo atingir. É fundamental a medição, é fundamental entender se a nossa estratégia está dando certo e com quem que ela está dando certo. Certo. Como utilizar a ferramenta com mais seguidores pagos pelo Facebook dentro da lei? Como usar o Facebook para impulsionar. Se tu quiser ter mais seguidores, minha sugestão é usar fazer aquilo lá é anúncio. Como eu falei, existem o impulsionar uma publicação, onde tu faz com que aquela publicação chegue a teus seguidores e dali a rede de amigo deles, mas tudo isso é pago. Página. Isso é funcionalidade de página. E é um dos motivos que eu digo, não usem perfil, usem páginas. Durante a eleição, sem nada pago. Né? Antes da eleição, exato. Deixa fluir e trabalhar. Não, ele bloqueia, e foi aquilo que eu falei, essa mudança foi no começo de 2014, eles reduziram o alcance, que era quase total, a 4%, então eu tenho 1.000 usuários, 1.000 seguidores, se eu quiser atingir, eles passaram a entregar uma mensagem para 40 deles só, e aí tu tem que pagar para atingir mais. Aí, se for durante a campanha, é mídia paga, né? É mídia paga. Trabalha antes. Só para lembrar os participantes que está sendo gravado, e aí essa interferência direto com o público fica ruim na gravação, mas né, diante da discussão aberta não quis interromper, só para lembrar os demais que as perguntas devem ser escritas, né? Temos mais uma aqui. Como pode-se fazer essa militância no Facebook através de compartilhamento, contato e curtidas? A militância são as pessoas que vão reagir ao conteúdo que eu posto, né, de uma maneira efetiva de propagar esse conteúdo. O Facebook ele implementou há pouco tempo algumas modificações que todos devem ter sentido. Quando a gente vê a nossa timeline, a gente começa a ver coisas que pessoas que são importantes para nós começam a curtir, comentar, serem marcadas. Né? Então, a gente tem que usar a nossa militância digital. Primeira coisa, compartilhar o máximo possível de publicações. Tá? No Twitter, retweetar, curtir no Instagram, né, para que essa nossa informação ela passe só da nossa rede de seguidores para a rede de seguidores das pessoas que interagem com a gente. Então, buscar sempre o compartilhamento, buscar sempre o like, né, estar atento no YouTube às pessoas que gostam do nosso vídeo. Né. Então, é questão de monitoração. Fez a estratégia, executou ela, vai monitorar,
para fazer as correções e para seguir o fluxo. Certo. Quando você fala usar blog, poderia ser site? É a mesma coisa em relação ao resultado? É a mesma coisa. Quando eu falo blog, eu falo de uma... Pode ser uma seção do meu site, tá? É uma seção do meu site onde eu coloco textos, coloco conteúdo. Pode ser? Pode. Dá mais trabalho e é menos indexado pelos mecanismos de buscas como o Google. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho meu blog no Google. Do meu site eu levo para o blog do Google. É uma opção minha, por quê? Porque todo o texto que eu coloco ali, ele é mais indexado, melhor indexado no Google. Tá? É uma opção, mas é a mesma coisa. É um local, quando eu falo blog, é um local onde eu tenho meu conteúdo. Eu prefiro colocar no Blogspot do Google por aquela questão de indexação. Como tirar informações do Wikipedia? Existem procedimentos onde tu pode contestar. Então, entrem lá no histórico, entrem em contato, submetam. Tem ferramentas lá na Wikipedia que te permitem isso. Então, tem que estar atento, monitorem o histórico e façam esses reportes por lá. Essa questão é a respeito do hashtag. Twitter tem limites de caracteres. Como usar bem o hashtag se já não dá para usar a mensagem longa, como ainda incluir caracteres? Como eu falei, é um desafio. Tá? O Twitter, minha opinião, é que ele deve ser conciso e ele deve despertar o interesse na pessoa para levar para um local onde essa informação está mais detalhada. O hashtag ele serve para que pessoas que seguem um assunto tenham na sua timeline ou acompanhem os assuntos relativos àquela hashtag. Tá? Então, nós temos que saber muito bem usar qual hashtag usar referente ao assunto que eu estou tratando.